Alô, testando, um, dois, três, teste, um, dois, três, testando. Isto é um teste. Alô, testando, um, dois, três, teste, um, dois, três, testando. Isto é um teste. Alô, testando, um, dois, três, teste, um, dois, três, testando. Isto é um teste. Alô, testando, um, dois, três, teste, um, dois, três, testando. Isto é um teste. Alô, testando, um, dois, três, teste, um, dois, três, testando. Isto é
Iniciado. Espera aí, saída. Quanto de saída tem? Não, 4.000 não. Vamos para 8.000. 8.000. Pronto, está transmitindo. Tá. Agora é pegar o celular e ver se está. É pegar o celular e ver se está Ó, indo. teu celular. Vamos ver. Você tá tão bonito. Pô, tô lindo, né? Preciso arrumar Estou isso aqui. magnetizado. Não, eu vou arrumar. Não, mas não dá, essa camisa não ajuda. Ajuda, sim. É. Não, As nossas camisas não não ajudam. ajuda. Essa aqui, principalmente. Então vamos tirar. Vamos deixar assim. Pronto. Ah, tá praticamente quase da cor do... Tá transmitindo em forma de privacidade. Então, vamos ver agora aqui, ó. Mas não dá, essa camisa não ajuda. Ajuda, sim. As nossas camisas transmitindo, né? Tá transmitindo em forma de privacidade. Então, vamos ver agora aqui, ó. Quero ver se não congela, entendeu? Uhum. É isso. Para eu fazer a transmissão simultânea, eu tenho o StreamYard.
Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Estamos falando diretamente do Lar Espiritual Seara de José. Esse é o NED, Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita. Estamos iniciando o nosso estudo dessa tarde, dessa sexta-feira, 14 horas. Convido a todos a participarem, a interagirem com a gente. É muito importante que vocês possam participar. Essa participação é fundamental, tirando dúvidas, comentários e assim por diante. Tá bom, gente? Então, vamos participar. Boa tarde, Newton. Boa tarde, José. Boa tarde, meus queridos amigos lidianos, que, como o José falou, vamos participar, que é importante. O assunto hoje é muito bacana, como todos, mas também achei interessantíssima a continuação da semana passada, que é a emancipação da alma, né? Nós vamos falar sobre a vida espirituais entre vivos, as vidas, ou seja, esse momento que a gente passa no mundo espiritual, quando nos desdobramos através do sonho. Da pergunta 413 a 418. Vamos lá, pessoal, vamos fazer perguntas. Isso aí. E a gente está fazendo uma mudança, fizemos uma mudança técnica aqui, então a gente ainda está adaptando. Se vocês perceberem que ainda está congelando um pouquinho a imagem, não se preocupe, mas o som está perfeito. Qualquer problema, mandem para nós aí o recado, a gente vai ver aí, tá bom? Vamos participar. Eu quero dar um oi aqui, ó. Olha quem está entrando aí, ó. Beatriz Souza, boa tarde. Rosemary Cortez Caetano. Marisa Frente Pérez, boa tarde a todos. E está chegando, o pessoal está chegando. Linda Martinelli Machado, boa tarde. Heloísa Inácio, boa tarde, amigos. Isso aí. Boa tarde. Urânia Trudes, boa tarde, Urânia. Grande Urânia. Isso, quem mais? Vamos lá, Regina Lago já foi, Maria José Dias, boa tarde. Pessoal, tá? E Alcina Medeiros. A aí. Voz do além. A voz do além. Não, a voz do além. Não, a voz do além não, tá certo. Vamos retificar. A voz da melodia, da espiritualidade. Multidão. Não, a voz da espiritualidade. Quando ela fala, a espiritualidade chega até a gente, né? A grande Alcina. Mas é verdade mesmo. É verdade. A voz dela é o que nós falamos na live de ontem, né? O Benny falou sobre a música, sobre a ressonância. A voz da Alcina é uma ressonância de paz. Quando a gente escuta a Alcina, quem está ansioso, nervoso, né? Fica. A gente sabe, eu sou maior fã. Beijão, Alcina. Tá bom. Viu, pessoal? Vai nos dando um retorno aí sobre som e imagem. A imagem ainda, de vez em quando, está meio que congelando um pouquinho, né? A gente está tentando acertar ajustar, aqui. Né? Ajustar, porque a gente mudou o método, né? Pessoal, vamos lá? Vamos começar? Mas o que é hoje? Então, assim, eu falei agora, vamos falar sobre a vida dos espíritos na espiritualidade. Pergunta 413 a 418 é sobre a emancipação da alma. Vamos lá, pessoal. Vamos participar. Visitas espíritas entre pessoas vivas. Perguntas 413 a 418. Do princípio da emancipação da alma durante o sono, parece resultar que temos duas existências simultâneas. A do corpo, que nos dá a vida de relação exterior, e a da alma, que nos dá a vida de relação oculta. Isto é exato? No estado de emancipação, a vida do corpo cede lugar à vida da alma. Mas, a bem dizer, não são duas existências. São, na verdade, duas fases da mesma existência, porque o homem não vive duplamente. Duas pessoas que se conhecem podem visitar-se durante o sono? Sim, e muitas outras que julgam não se conhecerem, reúnem-se e conversam. Podes ter, sem os suspeites, amigos em outro país. O fato de irdes ver, durante o sono, amigos, parentes, conhecidos e pessoas que vos podem ser úteis é tão frequente
que quase todas as noites fazeis essas visitas. Qual pode ser a utilidade dessas visitas noturnas, já que não nos lembramos delas? Em geral, guardais a intuição dessas visitas ao despertardes. Muitas vezes, essa intuição é a fonte de certas ideias que vos surgem espontaneamente, sem que possais explicá-las, e que são exatamente as que adquiristes nessas conversas. O homem pode provocar as visitas espíritas por ato da sua vontade? Pode, por exemplo, dizer antes de dormir: esta noite quero encontrar-me em espírito com tal pessoa, falar-lhe e dizer-lhe tal coisa? Eis o que se passa. Quando o homem adormece, seu espírito desperta, e na maioria das vezes o que o homem havia decidido, o espírito está bem longe de seguir, pois a vida do homem pouco interessa ao seu espírito, uma vez desprendido da matéria. Isso com relação a homens já bastante elevados. Os outros passam de modo muito diverso a fase espiritual de sua existência. Entregam-se às suas paixões ou se mantêm inativos. Pode, pois, acontecer, conforme os motivos que a isso o induzem, que o espírito vá visitar aqueles com quem deseja encontrar-se, mas o fato de tê-lo desejado em vigília não é razão para que o faça. Os espíritos encarnados podem reunir-se em certo número e assim formar assembleias? Sem dúvida alguma. Os laços de amizade, antigos ou recentes, reúnem frequentemente diversos espíritos que se sentem felizes de estar juntos. Pelo termo antigo se devem entender os laços de amizade contraídos em existências anteriores. Ao despertar, guardamos intuição das ideias que aurimos nessas conversas ocultas, embora lhe ignoremos a fonte. Uma pessoa que julgasse morto um de seus amigos, que na verdade não o estava, poderia encontrar-se com ele em espírito e assim saber que está vivo? Poderia, nesse caso, ter a intuição do fato ao despertar? Como espírito, essa pessoa pode ver o seu amigo e conhecer sua sorte. Se não lhe houver sido imposto como prova acreditar na morte desse amigo, poderá ter um pressentimento da sua existência, como poderá ter o de sua morte. Bom, vamos lá, pessoal. Quando nós dormimos, nós desdobramos, né? Vamos para o mundo espiritual. É esse momento em que a gente se desdobra para o mundo espiritual, está direto, os locais onde a gente vai está diretamente relacionado aos nossos pensamentos, sentimentos. Ou seja, a gente vai a locais afins. Não adianta eu ter um dia atribulado, onde eu briguei, discuti, criei situações ruins, e de repente à noite eu faço um monte de oração e peço a espiritualidade que me leve para locais harmônicos. Pode acontecer? Pode. Se eu tiver essa capacidade de mudar vibracionalmente de uma hora para outra, né? Tive um dia atribulado, respirei, tomei meu banho, percebi que eu cometi erros e tal, eu ressignifico o meu dia, né? A palavra é ressignificação. Eu tive um dia atribulado, e de repente eu vou lá, tomo meu banho antes de dormir, aí naquele momento eu começo a ressignificar, puxa, eu ter feito isso, feito aquilo outro e tal, eu mudo o meu padrão vibracional, eu mudo o meu padrão vibratório, e automaticamente eu consigo, de alguma maneira, chegar parcialmente aos locais onde eu gostaria de ir, tá certo? Os nossos amigos espirituais, que sempre nos aguardam, os amigos, não os companheiros, os amigos e os companheiros, né? Eu costumo dizer. Amigo espiritual é aquele que nos acompanha e sempre está trabalhando para a nossa evolução. Sempre. Está sempre intercedendo, está sempre... não acionando, não diretamente, né? Eles orientam para que a gente tome o caminho certo. Os companheiros são variáveis. Eu posso ter um companheiro de vício, eu posso ter um companheiro de fofoca, ou seja, são aqueles afins que seguem o meu padrão vibracional, tá certo? Já a diferença do companheiro para o amigo é essa, porque o amigo é aquele que está sempre nos querendo bem. É um companheiro? É, só que é um companheiro amigo. Então, nesse momento em que eu me desdobro, né, o meu padrão vibracional é que vai definir os locais onde eu vou. Por isso que uma das perguntas, ele diz o seguinte: se eu quiser ir para algum local ou encontrar com alguém, eu vou encontrar? Depende. Inclusive, ele fala, nem sempre, né? Na maioria das vezes, não.
Porque apesar de querer fazer aquilo, mas o nosso padrão vibracional é outro. Uma coisa interessante que tem a pergunta sobre o encontro entre encarnados, né? A gente pode, de repente, sair no mundo espiritual e não encontrar espíritos desencarnados. A gente pode entrar num grupo e lá, por um motivo qualquer, vou dar um exemplo do nosso querido Ned. Digamos que nós hoje estamos online, evidente, né? Mas digamos que fosse presencial. Aí eu estou conversando aqui e tal, e de repente deu horário, a gente não deu para continuar, tinha coisas importantes para ser dita e tal. O que ocorre? A gente pode sim, na espiritualidade, voltar e nos reunirmos e continuarmos esse processo, esse trabalho. Pode ser feito. É um agrupamento com ideias definidas, né? Com objetivos definidos. Então, a gente pode se reunir sim. Lógico, evidentemente terá os nossos amigos espirituais que estarão nos intuindo, como agora, né? Todos nós que estamos aqui, estamos com nossos amigos à nossa volta. Necessariamente, no mundo espiritual, não é porque eu estou na erraticidade, né? Que é a espiritualidade dos encarnados, não é porque eu estou na erraticidade que eu vou ver espírito. Né? Porque eu só vou ver espírito se o meu padrão vibracional é o mesmo do deles, aí eu consigo vê-los. Né? Mas se não for, eles estarão me intuindo, me inspirando, mas eu não estarei vendo. Né? Então, é importante que diga isso. Então quando eu desdobro, eu consigo ver. Um exemplo, vai Chico Xavier, posso ver? Não, são padrões totalmente diferentes. E os nossos amigos espirituais também, os nossos guardiões, se pode dizer, também estão numa faixa vibracional que de repente eu não vejo eles. Eu tento ver, mas não consigo. Posso até senti-los, né? Aquela paz, aquela inspiração, assim, aquela intuição, aquela inspiração que eles nos amam. Mas eles não nos... Então é interessante isso, né? Inclusive, existe um livro, de que eu lembro o nome agora, que há uma reunião em que ele vai e lá tem muito encarnado nessa reunião. Vários encarnados, né? Então é importante que a gente entenda isso. Agora sim, quer dizer, então, que talvez eu nunca vá encontrar um espírito que esteja acima, que esteja numa vibração, numa outra frequência. Muito difícil. Agora, assim, vamos imaginar que eu já desencarnei. Vamos pegar a passagem do nosso lar. Aliás, eu queria que vocês fizessem perguntas, mais uma vez, vamos interagir. Tem uma passagem do nosso lar em que o espírito de André Luiz acaba revendo a mãe. Sim. Mas o espírito de André Luiz não está muito numa frequência totalmente diferente da mãe? Por favor, explica isso. Porque é assim, a mãe dele até fala para ele, eu estive contigo todo o tempo, meu filho. Né? Quando ele estava no Brau, ela ia lá visitá-lo para ver se ele estava em condições de receber Clarencio. Né? Porque como André Luiz estava todos nós sabemos que o nosso lar, Colônia Alvorada Nova, que é aqui de Santos, nosso lar que é o estado do Rio de Janeiro, essas colônias, eles estão mais perto de nós porque estão numa faixa umbralina, né? Estão numa faixa vibracional, gente. Esse umbral, um dia, a gente, quando tiver presencialmente, vamos fazer uma palestra, uma exposição sobre umbral verdadeiramente, né? Agora o tempo não permite. Mas está numa faixa, vamos usar a linguagem, né? Para a gente poder entender, para a gente esclarecer melhor. Numa faixa mais umbralina, ou seja, ela está intermediando entre a nossa parte material, né? E que permite o espírito, ao desencarnar, ter assistência nesse local, né? Um local onde você tem maior acessibilidade. Então, nosso lar, quando o André Luiz ficou nesse umbral dele, né, que é o umbral mental, o umbral que ele estava, que um agrupamento de pessoas, ele estava numa faixa abaixo de nosso lar, né, um campo vibracional abaixo de nosso lar. Porém, como o protetor de André Luiz era a mãe, o que aconteceu? Ela ia visitá-lo, mas ele não havia. Ela está sempre lá. Então é isso, ele não conseguia ver. Ela estava presente. Aí o que aconteceu? Quando eles, depois de 8 anos, sentiu verdadeiramente o arrependimento, porque o que muda nós é o arrependimento, porque até então ele estava só pedindo, para me livrar, não sei o quê, pelo amor de Deus, me livra, mas não tinha nenhum sentimento de arrependimento. Quando ele percebeu e pediu verdadeiramente que o ajudasse, ele ainda não viu a mãe, porque a mãe está num plano, inclusive, maior, acima de Clarencio, né? Porque ela vem de outra esfera, né? Acima de nosso lar. Então, naquele momento que ela fez, ela foi lá para o Clarencio e intercedeu. Falou assim, olha, você podia auxiliar meu filho e tal. Mas ela tem que fazer alguma modificação para isso? Vibracional, sim. Vibracional? Sim. Ela tem que baixar, porque a gente é assim, quando eu começo a mudar meu comportamento,
o meu campo vibracional, temos um campo áurico, né? Um campo energético à minha volta, que é um interface, né? É o que conversa com o universo à nossa volta. Quando eu baixo a minha materialidade, eu amplio esse campo, né? Ao ampliar esse campo, eu consigo subir um pouquinho, só que a espiritualidade tem que descer muito. Eles né? têm que descer. Tem que ser muito. Por exemplo, existe uma... que nem Jesus. Jesus, segundo o estudo espiritual, ele levou 4.000 anos aproximadamente para fazer esse processo, para poder encarnar. Porque ele era um espírito de luz. Imagina você pegar o sol e colocar dentro de um copo. Não dá, né? Então, pode inclusive? Pode. Hoje em dia não tem o gelo, né? Você pega uma água, você congela, dá para você diminuir o tamanho dela, né? Então, o que acontece? Perdão, você, na realidade, expande, né? Então, o que acontece? Foi a mesma coisa. Ela abaixa o padrão vibracional, né? Consegue entrar em contato com o filho, tá? Pode ver que ela fica pouco tempo. É verdade. Ela fica pouco tempo. Por causa disso? Por causa disso. Para ela é sacrificante É sacrificante. isso? Interessante falar. Quer dizer, então, que ela para poder chegar na mesma frequência que ele, ela teve que se sacrificar. Um sacro ofício, né? O que é sacro ofício? É um ofício sagrado, é um trabalho sagrado, né? O sacrifício. Bom, é um filho, né? O sacrifício que a gente fala é que, assim, nós somos, vou confessar um pouquinho preguiçosos, né? Então a gente fala que o sacro ofício, que é o trabalho sagrado, né? Todo trabalho é sagrado. Daí as leis morais, né? Que fala que todo o trabalho é sagrado, porque eles nos levam ao processo evolutivo. Só que, como a gente preguiçoso, qualquer trabalho, a gente fala, que sacrifício, né? A gente já corrompeu a palavra, né? Então ela teve o sacro ofício de ter o prazer de baixar o seu nível vibracional, né? Que é trabalhoso, não é sacrifício, não é do jeito que a gente acha. Não foi um sacrifício para ela. É um trabalho. É algo prazeroso, alegria, ela vai ver o filho é um prazer dela, que ela dela, tem. tá. Ela abaixa a faixa e vê. Como o Clarencio fez quando foi buscar André. Também. Ele abaixou. Ele também tem. Abaixou Aquele pessoal que entra no umbral, até no filme mostra, eles também têm que fazer isso. Tem que fazer isso. Eles têm que fazer isso. Exato. Mesmo os maqueiros. Aquele pessoal da marca também, tudo. Porque, inclusive, no livro do Filomeno de Miranda, ele diz o seguinte, que alguns espíritos que vão nesse... Os escritores, às vezes, que se desdobram para fazer, eles se passam mal. Porque ele está encarnado. Aí ele se prepara para poder ir lá e para poder psicografar. Eu não lembro agora de quem é, mas que, se não me engano, foi Ranieri. Ele passou mal, porque é muito denso. O abismo de Ranieri está certo. É muito denso. É muito denso. Então, no início, né? Depois ele se adapta, não sei o quê. Mas no início ele passou mal. Porque o que acontece? Nesse abismo de Ranieri, o anjo Gabriel, ele vai até lá embaixo. Sim, ele vai até lá, onde tem as rochas, onde os espíritos estão grudados. Exatamente. Para poder... Porque de tempos em tempos, hoje, o Divaldo uma vez deu uma palestra sobre isso, hoje os umbrais estão sendo eliminados, né? Porque como a Terra está passando por essa transição, né? Nós estamos entrando no processo relativo e vamos para mundos felizes, o que acontece? A limpeza, a gente cansa de falar disso, né? Que aqueles que não tiver jeito, vai ser, né? Mas a limpeza não é só na Terra, é na espiritualidade também. Então, os umbrais estão sendo fechados. Né? Estão sendo fechados. O Divaldo que falou isso? Inclusive, existe um livro, que eu falo, gente, às vezes a pessoa fala, qual é o livro? Como a gente está falando aqui, né? A informação vem de repente, eu não tenho essa memória, o livro tal, mas a gente pode ver isso aí, e talvez algum de vocês lembre desse livro, né? Que está dizendo que, na realidade, os umbrais estão sendo fechados, as colônias, né, umbralinas, né, os locais, cadeia e tal. Porque está vendo aquela... Está vendo a limpeza, então não está vendo uma necessidade desses locais existirem, porque os espíritos, eles estão migrando, eles estão encarnando. A maioria deles, se não a totalidade, porque uma grande parte não dá para reencarnar. Desde a Segunda Guerra Mundial, eles já não estão, alguns espíritos já não estão encarnando mais, porque já está definido que o padrão vibracional deles não permite mais. Então eles já estão só esperando o momento certo para ser interferidos para esse planeta primitivo, né? Por que o momento certo? Fala rapidamente. Porque o planeta
tem todo aquele processo, né? Que nem a Terra, a partir de fusão, resfriamento e tal, aí vem as moléculas e tal, né? O ser mineral, animal, vegetal, para quando chegar esse planeta no momento hominal, né? O primata, só que não sei se é igual ao nosso, né? Mas quando o ser hominal começar a se erguer e ter, digamos, seu cérebro formado, eles vão reencarnar. Ok. Agora, a gente está falando de nós encarnados No nos mundo encontrando espiritual. no mundo espiritual. É. Nós falamos do nosso lar, da mãe do André Luiz. E o sonho? E o contato com eles que a gente vê, esses espíritos? Que nem você falou, a gente não está à altura de ver um Chico, mas Sim. e se no sonho eu estiver vendo o Chico, e se aquele sonho é realidade ou é da minha cabeça? Não, pode É ser. porque eu estou vendo uma outra situação de sim. encontro, é isso? Quer ver um exemplo? Porque assim, ó, vamos analisar assim, né? Digamos que eu esteja. O Pinga-Fogo. Vocês devem ter visto o Pinga-Fogo com o Chico. Não é do meu tempo. Não é do meu Então eu vou te tempo. contar a história. É em preto e branco ainda. Então, na Tupi, né? Vocês não sabem, a Tupi fez o Pinga-Fogo com o Chico Xavier. Os novos não conhecem. Os novos. A Maleucádio não conhece, a Mocinha Alves, a Márcia É. Cristina, esse pessoal não conhece. Então entra no YouTube e fala assim: Pinga-Fogo com o Chico Xavier. Foi na década. 60 ou 70, final de 60 Quando vocês 70. estavam. Vocês acham que não Acho eram que nem nascidos. 73, se não me engano. Vocês não eram nem nascidas, meninas. Não, nem, Mas eu ouvi uma entrevista com o Chico Xavier naquela época, que ele estava começando, né, a ser reconhecido e tal, e foram 4 horas de programa, se não me engano, começou num dia, acho que foram 2 dias. Vocês depois coloquem na... Foi até as 3 da manhã, se não me engano. Foi até as 3 da manhã. Depois vocês põem Pinga-Fogo com o Chico Xavier. Então, se eu quiser ver o Chico Xavier agora, o que acontece? Eu vou lá no YouTube e baixo. Aí eu vejo, não vejo? No YouTube, sim. Então, o que acontece? Necessariamente, o que eu estou vendo é a psicosfera de Chico. É muito difícil para a gente entender aqui, materialmente falando. O que é psicosfera? Explica para o pessoal. A psicosfera digamos assim, o campo, né, vibracional aonde Um reflexo. É um reflexo dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. Entendi. Né? Então, o que acontece? Se eu precisar hoje, né, se eu tiver, eu tenho que ter capacidade, evidente, né, mas digamos que eu tenha capacidade hoje de querer ver um registro em que Chico falou algo, está escrito assim com os meus pensamentos. Os pensamentos, eles não desaparecem. Você cria e eles ficam plasmando no universo, né? Ou seja, ficam soltos no universo assim. Só que não é solto, eles ficam... Aí que se fala de afinidade. Os bons pensamentos atraem bons pensamentos, e aquele grupo de pensamentos chama-se psicosfera, né? Eu penso uma coisas boas, a gente faz uma oração aqui. Eu faço uma oração, essa energia está no ar. O Zé também faz, está no ar. Aí, um cara lá na China faz uma oração, fica no universo. Então, cria-se uma psicosfera de orações. Entendi. Né? Fica lá pronto. Quando eu, de alguma maneira, quero acessar, eu oro, então eu fico conectado, né? Por isso que diz que a oração tem um poder imenso. De conexão. Né? É a conexão com essa... Agora, se eu penso coisas ruins, eu vou me conectar com coisas ruins. E assim vai. Porque essa energia, ela jamais se perde. Tá? É que nem, por exemplo, um vazamento de radiação, que o pensamento é energia, né? Ou seja, matéria é energia condensada. E energia... Está no livro dos Espíritos. É o 3º capítulo, se eu não me engano. Pensamento e energia em movimento. Energia em movimento. Então, o que acontece? Se digamos que lá, Fukushima, lá essa energia que vazou de Fukushima, ela vai levar 1.800 anos para desaparecer. Está falando da nuclear. Isso. Né? Vazamento nuclear. Vazamento nuclear. Inclusive também que teve lá na Rússia. Sim. Chernobyl. Então, essa energia vai ficar 1.000 e poucos anos rodando na estratosfera. Só que o nosso pensamento não fica 1.800 anos. Ele não se dissipa. Entendeu? Ele é absorvido pelo universo. Entendi. Entendeu? Tá. Gente, vamos lá. Constrói, né? Porque pensamento constrói. Lembra que falou que pensamento, ora é energia, ora é partícula. A partícula, ela constrói. Né? É uma partícula divina, nós somos co-criadores, e quando a gente pensa, ela cria. Então, é assim que se cria os universos, com essa partícula. É uma coisa muito complexa. Legal. Não, mas é legal, muito bom. Eu tinha pergunta a fazer, mas eu vou deixar o pessoal que já estão fazendo pergunta. Olha, a pergunta que está no ar aí, ó, pessoal, acompanha. Delmira dos Santos está perguntando assim, ó,
podemos nos encontrar e depois não nos lembrar? Sim, normalmente acontece isso. Normalmente acontece isso. Um exemplo, um ente muito querido que está em condições, porque para mim me encontrar com um ente querido, eu tenho que estar em condições emocionais para encontrá-lo e ele em condições emocionais para me encontrar, para que um não atrapalhe o outro, tá certo? Normalmente, quando a gente encontra, a gente agarra, beija, puxa vida, que saudade, quanto tempo, lá, 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 lá. Aí os amigos espirituais, às vezes, alguns caras falam assim, vamos embora, mais um pouquinho só, não, vamos embora, mais um pouquinho só, vamos embora. E a gente, o que acontece? Não, agora você vai mesmo. E dá assim, um start, né? E a gente volta. Como a gente ficou muito ligado emocionalmente, para que não atrapalhe, né, o nosso projeto reencarnatório, o nosso dia, nossas decisões, né? O que acontece? A gente tem esse esquecimento, na maioria dos casos. Mas trazemos a sensação de alegria, de harmonia, de paz, até de saudade, né? Trazemos o sentimento conosco. Eu escuto muito, às vezes, a minha esposa, a Lidel, ela sonha muito com a mãe dela, né? Mas ela sonha, retorna e fala, cara, meu sonho que é a minha mãe, mas eu não lembro o que ela me falou. Eu não sei o que ela me falou. Eu falei sobre isso. Isso. Então, por que ela não sabe? Porque, assim, muitas vezes, a dona Xandra, que era um anjo aqui, deve ser um anjo lá, né? Estou dizer, né? Deve ter um conselho para a filha. Olha, vai acontecer tal coisa, você faça isso, isso e isso. Ah, mãe, é mesmo? Tá bom, filho, lembra que eu te ensinei? Ah, tá bom, mãe, pode deixar. Só que acontece? Isso é uma responsabilidade dela. Se ela acordar, lembrar que foi a mãe que falou para tal coisa... Foi da aula do sono e dos sonhos que nós fizemos na aula passada. Retrasada. Foi a aula passada. Emancipação da aula... O que é importante lembrar e o que não é importante lembrar. E o que tem... Porque, como nós estamos em prova, muitas vezes ela deixa... esses amigos espirituais nos deixam uma semente de que nós temos... Olha, não esqueça. Mas lembra que todas as decisões são nossas. Mas o encontro existe. O encontro existe mesmo. A Amália Carlos colocou aqui para a gente. Eu entendi que a mãe estava numa esfera bem superior, a mãe do André Luiz. Sim. E teve autorização para as visitas ao filho. Sim, é isso mesmo. É isso? Não, ela está, evidente, todos nós sempre temos alguém acima de nós. Até Jesus. Né? Jesus não é o nosso modelo e guia, não é o nosso governador planetário. Acima dele tem os Cristos Galácticos. Tudo que ele fez foi através da orientação deles. Quando ele fala, eu vou ao Pai, não é o Pai diretamente ao Criador, mas aqueles que ainda estão acima de Jesus. Né? Mas o universo é muito imenso, gente. Perfeito, vamos lá. A gente quer dar uma boa tarde aí para a Mocinha Alves Silva, né? A Maleocárdio também falou, ótima explanação, Newton, eu te elogiando. Obrigado. Está dando boa tarde pelo YouTube a Márcia Cristina e... Temos aqui a Alcina Medeiros com um comentário, olha lá. Fala, estes lugares que chamamos de umbral deixaram de existir em virtude dos espíritos não vibrarem mais nestas faixas. Tá vendo? Muito obrigado, minha querida. Você é demais. Realmente é o que está acontecendo. Os umbrais hoje estão desaparecendo. Ainda tem, viu, Alcina? Ainda existe, porque ainda durante um tempo nós vamos ter essa causalidade. Assim, aqueles umbrais mais pesados. É verdade. Aí eu esse, entendo, inclusive, que o Zé falou que Gabriel, né? O anjo Gabriel. O anjo Gabriel, que assim na mitologia, né? É um interlocutor, um espírito, né? Aliás, anjo Gabriel não é um espírito, é um agrupamento, tá, gente? Assim, uma coisa simbólica, né? É um grupo de espíritos que nos orienta. Então, ele vai aos umbrais porque ele começa a fazer, a partir desse estágio, que já faz um tempinho, né? Ele já iniciou esse processo dos umbrais mais pesados, locais mais onde tinham os seres E você não precisa falar só para o anjo Gabriel, você fala de Bezerra de Menezes, você sabe que é um agrupamento, tem uma equipe, que os espíritos trabalham em equipe, forma. Não existe, verdade. Porque a gente ainda traz o nosso conceito religioso, né? Isso. Anjo Gabriel, anjo Rafael, anjo Arcanjo Miguel, acha que é só um. É da igreja. Né? Isso, da igreja. É só um, mas na realidade é todo um grupo. Todo um grupo, A Márcia Cristina está dizendo assim, em Júpiter, os trabalhos dos homens são só intelectuais. Sim. E os animais fazem os trabalhos braçais. Um dia chegaremos lá. Assim, isso aí Júpiter é um planeta já
já no mundo, já está no não ainda é, já está no processo de mundos felizes, né? Tanto é que é de lá que vêm as artes, né? Os grandes Beethoven, eles são moradores de lá, tiveram aqui para impulsionar, né, a nossa querida terra, e como existe uma ligação, porque como o pensamento, já foi dito isso, né? O pensamento não tem distância, a luz viaja 300 mil quilômetros por segundo. O pensamento não dá para medir ainda, não dá para medir, não conseguir medir. Então é uma coisa muito, o pensamento é momentâneo e não tem distância. Eu posso, lá de Júpiter, ele está em contato com aqui da Terra. Então, é uma coisa que ainda nós, como crianças, aniversários, ainda estamos longe de compreender isso, né? Alcina Medeiros, mais um comentário da Alcina. Seja porque mudaram o seu padrão vibratório ou porque foram levados para outros lugares. O que é? Da questão umbralina. Porque mudaram o seu padrão vibratório porque foram levados para outros lugares. Sim. Porque ela está falando do umbral, né? Não, é porque o que está acontecendo? Hoje nós estamos reencarnando por opção, por vontade ou compulsória. Existem reencarnações compulsórias. Uma grande quantidade de reencarnação é compulsória. Hoje, a partir de 2000 para cá, existe uma falange imensa de espíritos que são mais evoluídos que nós, que a gente está vendo as crianças aí, intelectualmente, viu, gente? Essas crianças são muito mais evoluídas intelectualmente, moralmente, precisam da nossa ajuda. A grande maioria, né? Alguns já vêm moralmente, já para nos ajudar, mas a grande maioria é intelectual, mas moralmente, né? Porque são os convocados. Nós temos dois tipos de imigração. Uns são os degradados e os outros são os convocados. Os degradados é aquele que fala, meu amigo, esse cara não tem jeito, manda embora, né? Isso aí não tem mais jeito. Os convocados é o seguinte, olha, você precisa evoluir. Então é assim, tem o planeta Terra lá que precisa da tua ajuda. Você está interessado em ir para lá, ajudar, que isso vai melhorar o seu currículo? Ah, não estou afim, não. Bom, você que sabe. Isso aí. Tá? Mas eu quero sim, então vem conosco. A Maleocard, ela falou que caiu a conexão dela, mas que ela assistiu, sim, nos anos 70. Foi na década de 70. Eu assisti com meus pais. Sou adolescente vintage, reciclável. Maleocard, eu lembrei um monte de coisa de nós dois aí, tá bom? Eu lembrei, eu posso estar enganado, mas eu lembrei alguma coisa faz tempo. Depois a gente conversa. A Márcia Cristina falou assim, Delmira, fazemos isso todos os dias que dormimos. Deve ser para o contato, né? Com a mãe? Com a mãe, com a minha também. Lembra que eu falei para você que eu sonho toda semana, tem um dia, não tem um dia... Mamãe está puxando a orelha, né? Está puxando a orelha, direto. É que ela te conhece, você, vamos lá, porque meu filho... Agora, a Maria Carlos, só complementando, ela está falando assim, eu ainda era muito nova, mas eu lembro, e mesmo assim eu gosto de rever no YouTube. É muito legal, porque... É atual, né? O Chico sempre foi coerente, mas aquele ensinamento dele foi perfeito. Né? Agora, o que eu mais gosto, você que deve estar visto, o que eu mais gosto é da explicação que eu dei para aquele pastor, mano, no Evangelho. Você lembra? O cara falava assim, ele veio com aquela pompa toda, porque naquela época ele estava em alta, né? Eu sou, tenho 4.000 seguidores, faço não sei o que para não sei o que lá, não sei o que lá, né? Falou, primeiro fiz o currículo dele, que acho que levou uma meia hora para fazer o currículo. Uma pergunta para você, Chico, sobre Adão e Eva. Né? O que a doutrina espírita fala sobre Adão e Eva? E o Chico deu um show. Eu não vou falar que era louco, mas ele deu um show. Assista. A Maria Magali está falando, boa tarde, explicações maravilhosas. Maria Magali, boa tarde para você, obrigado, viu? Aí Luiz Inácio falou, seriam levados, então, para outros planetas? Quem? Os degradados? Não, atualmente é um planeta, né? Atualmente é um planeta. Mas eu não tenho esse estudo, mas eu tive, assim, enlouquecendo a ideia, como eu costumo brincar, né? De que, mais ou menos assim, eu acredito que esses espíritos não ficaram da Terra, por quê? Porque o nosso padrão vibracional, a psicosfera, lembra que eu falei? O padrão vibracional mental da Terra está se elevando. E é como se eles poluiriam essa psicosfera, né? Isso aconteceu quando o Kardec, vou falar rapidamente, quando o Kardec foi reencarnar. A psicosfera da psicosfera da França estava tão pesada devido aos conflitos
da queda da Bastilha, onde degolavam pessoas, 3x4, até diziam, tem um poema longo que fala que o chão da França ficou, né, ensanguentado e tal, aquelas coisas. A psicologia era tão pesada pelo ódio, né, porque matavam, morriam e tal, matavam-se famílias inteiras, né? Você vê seu filho morrendo, sua mulher morrendo, você ia para a psicologia com um ódio que não aguentava mais. Então, São Luís, que é o governador da França, pediu para Ismael, que é o governador do Brasil, está em Brasil, Coração do Mundo, Pátria Evangelho. Ele pediu que intercedesse junto a Jesus, que é o nosso governador planetário, se poderia esses 2.000 espíritos, ou 2 milhões, assim, encarnar no Brasil nos índios, porque naquela época estavam começando, né, nos índios. Por quê? O ódio deles seria sufocado na ingenuidade do índio, né? O índio é muito ingênuo. Então, a massa cerebral do índio não comportava a intelectualidade desses espíritos. Eles ficaram encarcerados, né? Digamos assim, falando... Limitados. Limitados. Bom, perfeito, Zé. Ficariam limitados. Isso sufocaria todo o ódio e iria se dissolvendo a partir das reencarnações indígenas, né? E foi permitido. Para quê? Para que Allan Kardec pudesse encarnar. Porque a psicologia era tão pesada que atrapalharia nesse processo. É isso aí. Explica melhor para a Catarina. Boa tarde, Catarina Arrué. Ela está dizendo assim, fechando os umbrais, né? Fechando, levando a chave, onde irão os espíritos do mal? Como os bandidos marginais Olha, que desencarnarão? não precisa ir muito, não, cara. Para onde vai isso? Abre a Se porta. não tiver umbral. Não, abre ao que desencarnou. Ele está fazendo o seguinte comentário. Ela está dizendo assim, se você for... vou ter que explicar melhor para ela, eu já entendi. Não tem umbral. Se os umbrais estão fechando, onde vai ficar esse pessoal do mal aí? Ao nosso lado. Ao nosso lado. Pronto para reencarnar de novo. Porque, assim, hoje nós temos duas falanges, né? Não é do mal, é ignorante. Eu acho mal meio pesado. Mas espíritos que estão na ignorância do bem, né? Então, o que acontece? Tem aqueles que estão encarnados, e a gente está vendo aí, não precisa ir muito longe, a gente abre a porta, né? A gente sabe como é que está a situação. As redes sociais dizem como é que estão hoje os espíritos que estão encarnados, né? Quando eles desencarnam, eles não vão... Tem duas condições. Aqueles que desencarnam e já está definido que não dá para voltar, porque o nosso tempo é muito curto, né? Agora temos um tempo muito curto de melhora, inclusive você também, né? Não significa, apesar de nós estamos hoje, graças a Deus, gatinhando devagarinho, né? Tendo um pouquinho de consciência, porque como é que eu sei, como é que você sabe que você está melhorando? Sabe como? Quando você fica indignada com alguma coisa. Quando você fica indignado, não com ódio, com raiva, aí já não está muito melhor. Mas quando você fica indignada com um pai que maltrata um filho, um ser humano que maltrata um cachorro, um passarinho, uma planta, você está melhorando, você está se indignando, então você está melhor. Então, o que acontece? Esses espíritos que não tem mais jeito, que a gente vê, tem os que você fala, esse não tem mais jeito mesmo. Quando desencarnar, já não fica mais. Uma parte vai ser mandada. É o que a Heloísa Inácio está falando aqui embaixo, ó. Planetas inferiores à Terra? Sim, com certeza. Porque nada se perde nesse universo. Você falou que eles vão ficar com a gente aqui, eu fiquei preocupado. Não, o que fica com a gente é aqueles que tipo assim, então, explica direitinho para a Catarina. Aqueles que já têm uma condição melhor. Digamos assim, ó, vou deixar mais calmo. Por exemplo, assim, um cara que é corrupto, desonesto, um cara que é um ladrão, até um assassino, que foi roubou e matou um e tal, não sei o quê. Esses vão ficar digamos assim, na nossa dimensão, né? Mas não em umbrais, porque esses umbrais que estão sendo fechados é aqueles que são onde tem os dragões, né? Que eu vou falar. As condições muito mais baixas, muito mais inferiores, onde eles são trancafiados, onde eles são, de alguma maneira, sugados, vampirizados, né? Que vampirismo não tem nada a ver com... São esses que vão ser levados. Que vão ser levados. Esses que estão... Não os que estão sendo vampirizados. O que você está falando, na realidade, quem está assistindo deve entender que não existe uma categoria, apenas uma, né? Sim. Existe aqueles mais inferiores, aqueles mais terra-terra, e existe aqueles mais que já tem uma condição de dar sequência. Da sequência. É isso aí. É mais ou menos, gente, assim, ó. Vamos falar aqui numa linguagem
não de imoral, né? Tem aquele que é o ladrão de colarinho branco, tem o batedor de carteira, tem o assaltante com revólver e tem o cara que mata para poder roubar. Não são 4 situações? São. Então, nessas 4 situações, esse que mata para roubar está meio caminho andado. O resto está tentando ver se tem um espaço dele. Vamos lá. Olha, a Maleucar está falando, Newton, eu acredito que realmente a maioria das reencarnações são realmente compulsórias. Sim, a maioria. Não todas, mas a maioria são compulsórias. Hoje, né? Não antiga, nós sempre tivemos a nosso livre-arbítrio. Né? Porque até para reencarnar é livre-arbítrio. Se eu não quiser me reencarnar, eu não vou reencarnar e tal. Se eu conseguir, veja bem, nós hoje, na Terra, costumo sempre lembrar, somos quase 30 bilhões de espíritos, sendo que 4, mais ou menos, 4 bilhões, um exemplo, já são espíritos que não reencarnam mais, que são espíritos que nos orientam, são nossos guias e tal, papapá. E assim por diante. Mas os que estão para reencarnar, cada um é de um jeito, gente. Não existe projeto reencarnatório igual. Não dá para você fazer digamos assim, ser acadêmico, né? Não dá para ser acadêmico nesse projeto. O meu é meu, o do Zé, não adianta. Pode ser igualmente, mas diferentemente, entendeu? Então, eu acredito também que na fase que nós estamos vivendo, na necessidade que a sociedade está vivendo, que é essa fase de transição, né, para mundos, mas que é uma sociedade regenerada, nessa fase tem que ser compulsório, porque aqueles que estão do lado de lá não querem vir. E não só não querem reencarnar, como não querem deixar que reencarnem do lado de lá, uma briga, não deixa, não, vai não, tal, não sei o quê, e acaba influenciando, e aí reencarnam, eles querem trazer de volta. Eles não, né? Os nossos companheiros de jornada, não é adversário, não é obsessor, etc. Gente, obsessor é companheiro de jornada. Porque, eu sempre digo, só existe o traficante de droga porque tem gente se drogando. Porque se todo mundo para se drogar e falar assim, olha, o que dá dinheiro é Bíblia, ele vai vender Bíblia, porque o que ele quer é dinheiro. Né? É verdade, é verdade. A Maleucar, depois a gente conversa, viu, Maleucar? Depois a gente conversa sobre essas coisas aí. A Sueli Manfred está falando que entrou agora. Nós queremos, desculpe, eu só entrei agora, eu vou ver na íntegra à noite. É isso que é interessante, né? Assiste depois. Márcia Cristina. Pode mandar mensagem que a gente responde. Isso. Márcia Cristina está falando assim: os degredados vão para o mundo menos evoluídos do que a Terra. Sim, com certeza. É isso? E aí ela fez um outro comentário. Mas esses irmãos não perdem os conhecimentos que já adquiriram? Opa! Não, na realidade, eles até têm a capacidade de ajudarem nos planetas menos evoluídos? Eu estou certo? Está certo? Perfeito. Porque nenhum espírito está no livro dos espíritos, só me pergunta a pergunta que memória boa só de nosso querido Ivaldo Franco, 90 e poucos anos, não vai falar do final, mas é assim, ele fala o seguinte, que nenhum espírito regride. Nós nunca regredimos. Intelectualmente, moralmente podemos regredir. Moralmente, intelectualmente, nunca. Então, todo esse conhecimento que eles têm vão levar para esse mundo primitivo, vão ficar num corpo limitado, como meu amigo Zé falou. Nesse corpo limitado, eles vão ter o repente. A famosa intuição. Inspiração é uma coisa. Intuição é acessar os nossos arquivos acásticos. O que é arquivos acásticos? É toda aquela biblioteca que nós temos da nossa existência. É diferente entre, tive uma intuição. O que é intuição? A gente acha que o espírito buzinou no nosso ouvido. Não. Nós acessamos os nossos registros e trouxemos aquela informação. Inspiração, sim, nós estamos sendo inspirados. Alguém foi lá bater no ouvidinho, olha, cara, tal. Entende, gente? Então, nesse projeto reencarnatório, no mundo, eles vão começar a vão fazer o quê? Vão descobrir o fogo, né? Vão inventar roda. Né? Só que, por enquanto, é aquilo que a gente brinca, né? E para lá não é bom, não, porque tiver dor de dente, não tem anestesia, né? É verdade, é verdade. Cacete. Deixa eu dar uma mensagem da Alcina. A Alcina Medeiros vai mandar uma mensagem assim: quem garante que nós estaremos na Terra? Você, Alcina. Você estará aqui na Terra, com essa voz, com o amor que você faz o trabalho dos tratamentos na segunda e quinta. Eu não me garanto, mas eu estou tentando. Com certeza. A mocinha, ela também ficou preocupada. O que ela ficou preocupada? Aquilo que eu falei, né, que você estava explicando. Que quando você falou assim, quando acabar os umbrais, onde é que está? O pessoal falou, está aqui. Mas tá mesmo. Olha, eu vou dizer para você, a gente tem uma ideia errada, sabe? Porque as pessoas do umbral, na realidade, é ignorância, gente.
É dor. A maldade, né? A maldade, ela só é provocada pela dor. Por que eu me torno revoltado? Por quê? Porque eu sou uma pessoa frustrada. Por que eu sou uma pessoa frustrada? Porque de algum momento eu me senti rejeitado. Tudo começa por aquilo que faz da rejeição. Eu confio no Zé, o Zé é meu amigo, o cara que eu admiro, copio ele, não sei o quê. De repente ele faz alguma coisa que me decepciona. E eu fico magoado. Se eu ficar magoado e deixar minha essência divina falar, eu falei, cara, ele é normal, é que nem você não erra. Eu vou falar para mim mesmo, pô, Nilton, peraí, você não erra, cara. Ele errou, pô, tem paciência. Não, tal, só que. Não, eu já fico. Aí meu ego fala assim, poxa, quem ele pensa que ele é? Eu fiz tanto por ele, e ele agora faz isso comigo. Aí eu começo a alimentar uma energia negativa. E eu começo a ficar frustrado, me sinto rejeitado. E eu começo o quê? Expandir esse meu fel, né? Que é um fel que a gente tem. Ao expandir, eu começo a me tornar uma pessoa amarga. E quem é amargo, automaticamente, sente o gosto do amargo e não consegue ser doce com ninguém. Aí, né? Aí você vai criando o quê? Adversários, porque você agride um aqui, agride um lá. Aí você vai cria à sua volta, que nem diz Emmanuel, um campo mórficos, né? Não é mortos, é um campo mórficos, que pode ser positivo ou pode ser negativo, é que nem egrégora, né? Egrégora tem negativa e egrégora positiva, de acordo com meus pensamentos, sentimentos e emoções. E eu crio aquele campo e começo a atrair pessoas que nem eu. Então eu fico envolto de pessoas revoltadas, com raiva, com ódio, e começo a fazer coisas que me levam para essa faixa mental, né? Umbral não é região. Umbral não é região. A gente fala, mas não é. Região são faixas vibracionais, faixas mentais, que eu atraio pessoas afins. Os suicidas vivem no umbral do suicida. Por quê? Porque eu, como suicida, aqueles que estão perdidos, que nem uma criança que se perde na praia, ela corre em busca de um acolhimento. Quando um suicida vê outro suicida, ele se sente acolhido. Papai, esse cara sabe o que eu estou sentindo e vem para o meu lado. Tá certo? É assim que funciona. Heloís Inácio está falando, estamos fazendo o máximo para continuarmos na Terra, mas vai saber, por isso precisamos nos vigiar muito. Não, pessoal, assim, eu vou contar um segredinho para vocês, que ninguém escuta a gente aqui, só nós aqui. Tá. Cara, eu acho que nós vamos ficar aqui. Você acha? Eu acho. Não, Sabe, eu acho. Tem certeza? Porque, assim, vê bem, hoje, segundo uma vez o Chico falou, que é 1/3, né? 1/3 da população, né? 1/3 da população. Que vai ser... 1/3 da população? 1/3 da população que não vai fazer parte desse projeto. Tá. Então, o que acontece? Eu acredito, isso não é para agora, tá, gente? Nós estamos num processo generativo. Os mundos felizes vai levar mais, sei lá, não sei, 1000 anos, não sei, para chegar a mundos felizes. Acho que é 7.000 alguma coisa. Esse projeto, né, o período em que a Terra vai viver, né? 6.000 e pouco, já tá menos. Então, nós temos esse tempo. Nós temos que ser, pelo amor de Deus, hein, cara? Se eu sei que eu sou. Minha mulher que tomar vergonha na cara minha dela. Minha mulher que diga, eu não sou boa mística, né? Que minha fala minha mãe, Boa eu sou mística. flor que se cheira. Mas, cara, se eu não fizer isso 6.000 anos, tem que ser mandar embora, meu, né? Vamos lá. 6.000 anos, cara. Tem tempo. Tem um tempinho aí, né? Vamos lá. Maleocárdio, sim, hoje, Newton, já há algum tempo está acontecendo um indo e espíritos que voltam pior. Ainda só acho. Estão indo, espíritos que vão e voltam piores. Não, é assim. Eu só entendi isso. Não, se você está dizendo que desencarna ruim e volta pior, é assim, aí já eu não tenho base. Se eu não entendi direito, Maleocárdio, corrija a gente, por favor, que você colocou aí, tá? Se for isso que eu entendi, que você disse que a gente sai ruim e volta pior, assim, eu não tenho base para contestar você, respeito sua colocação, mas eu tenho uma visão particular. Eu acho que a gente nunca piora. Nunca piora. A gente sempre melhora. É lógico que o momento dói, né? Mas, por exemplo, vou até falar uma coisa assim forte para a gente entender, para poder você entender. O bandido que matava 50 pessoas hoje está matando 10. Aliás, perdão, 50 antes, está matando 10. Agora já está pensando em não matar mais os outros 40.
entende? Já é muito, bom, 10 pessoas, matar meia pessoa, né, já é muita coisa. Mas eu digo assim, existe um processo evolutivo sempre, nós estamos sempre melhorando, né? É que essa melhora... A Maleucar está falando que não é isso que ela está falando. Explica direitinho, Mar, que a gente, a gente conversa sobre isso. Tá? A Márcia Cristina está falando aí, ó. A nossa evolução garante onde nós estamos. Sabe tudo esse pessoal? É que eu falo, eu estou aqui, vocês conhecem muito mais do que eu. Eu estou aqui porque eu sou atrevido, né? Eu estou atrevido, o Zé, enrolei o Zé me colocou aqui, mas realmente você foi perfeita. Olha, e ela está falando também que nós estamos sempre em evolução, sim, não retroagimos. Sim, né? Isso, perfeito. Aí eu queria agora sim fazer aquele comentário, que aí agora eu fiquei numa dúvida danada. Sobre aquele encontro, eu falei na semana passada, inclusive já tinha falado em outras vezes, que eu recebi uma psicografia da minha mãe, até pela Sueli, lá do João Cabete, e nessa psicografia, ela veio porque eu não conseguia entender o que ela falava, e a Sueli interviu, né? Muito bem, acabei lendo para todos, porque não era uma psicografia direcionada... Que eu acho que dá mais credibilidade. E a credibilidade maior também é a assinatura dela, sim. Os dados que deu, que a Sueli não sabe nada disso, então realmente foi uma coisa muito real. Ela encontrou o Chico, mas a minha mãe estava na frequência do Chico? Se ela estava porque ela disse que encontrou o Chico na carta. Lá na carta ela relata, olha, e ela queria relatar isso para todos, a felicidade dela de ter encontrado o Chico Xavier. Me explica. Ela estava na frequência do Chico? Como é que houve esse encontro, assim, se a gente está falando de frequência? Então, Chico está muito acima. Então, você perguntou assim, ela está na frequência do Chico? Você está perguntando? Isso. Não estava. Mas ele foi na frequência dela. Foi ele que foi. Porque a tarefa, porque assim, a espiritualidade maior, ela não perde tempo. Não adianta você ficar rezando para te ajudar a ganhar loteria, para te arrumar emprego, para manter seu casamento, que mais? Para cuidar do seu filho, que mais? Esquece. Você não vai ser ajudado por isso. Eles vão te orientar como fazer, porque a tarefa é nossa. Eles não vão fazer isso para a gente. Isso, a tarefa é nossa. Eles vão falar assim, olha, e outra coisa, digo assim, doutor Bezerra de Menezes, eu vou falar assim, eu gosto de fazer esse exemplo meio estrúxulo, para que a pessoa entenda. Eu estou com um resfriadinho, né, que estou achando que é Covid. Resfriadinho, não sei o quê. Aí eu peço para o doutor Bezerra de Menezes me ajudar. Ele vai ajudar, mas não é ele que vai vir. Ele pega, é o que acontece na medicina hoje, não é? Um médico que é especialista, um pneumologista, aí tem uma pessoa que chegou com resfriado. O que ele faz? Ele manda, né, a equipe dele, manda um médico, qualidade, qualificações, com todo, assim, não todo o conhecimento dele, né, mas com um ótimo conhecimento para me atender. Se eu realmente tiver com Covid, já é outro médico. Se for um caso grave, que não, aí ele vai atender. Entendi, não é assim na junta médica hoje? Aqui é a mesma coisa da espiritualidade. Então, os nossos amigos espirituais, nós não temos apenas um protetor, nós temos um guardião, aquele que fala assim, não, pode deixar que eu vou seguir o cara e tal. Mas a gente, Divaldo falou assim, que os espíritos, os nossos anjos de guarda, não estão para ficar ao nosso lado 24 horas por dia, na realidade, eles estão para nos orientar. Então, esses amigos espirituais, ou amigos espirituais, ele fala, opa, não, isso aí, faz um favor, ajuda lá para mim, isso aí é coisa assim. Quando a coisa pega, ele vai lá, opa, agora é comigo, que nem Jesus fez com a gente, né? Jesus esteve conosco desde o início da Terra, né? Aí ele falou assim, caramba, o negócio está pegando lá. O cara tá com bezerro de ouro, estão se matando, começou guerra aqui, guerra ali, isso não pode acontecer. Não. Por que Jesus fez assim? Opa, guerra para cá, guerra para lá, opressão, escravidão. Caramba, eu tenho que interromper isso agora, porque se eu não interromper isso agora, esse povo vai se atrasar 600 anos. Aí ele veio para interromper. Só que o que aconteceu? Pelo livre-arbítrio, a decisão é nossa. Nós escolhemos quem? Barrabás. Então, tivemos um processo aí de retardo. É isso aí. Só para a mocinha Alves, ela desenha, eu acredito sim a evolução para melhor. Ela acredita nisso. E aí sim, a Maleucardo explicou agora melhor o que ela estava querendo dizer. Eu quis dizer que muitos vão para o umbral, recebem todo um processo de reabilitação e voltam piores, porque chegam aqui e esquecem todo o compromisso com a espiritualidade.
e com o próprio, né, com os seus compromissos próprios e com os outros. No caso de muitos irmãos que enveredam pelo crime e tantas atrocidades, vão e voltam piores ainda. É aqueles que não cumprem aquilo, que voltam e acabam não cumprindo. Eles se comprometem ainda mais que o projeto é reencarnatório, né? Porque, na realidade, né, eu vou falar rápido, pois vocês podem pesquisar, não vou me estender. Carlos Magno, Alexandre o Grande e Napoleão, são é o mesmo espírito. Né? Repete, qual é? Carlos Magno, Alexandre o Grande, né? Alexandre o Grande e Napoleão, são os mesmos espíritos. Os mesmos... Se você ver a história de cada um, ele teve, assim, Carlos Magno foi meio... Alexandre deu uma pisada na bola e Napoleão jogou. Hoje eu não sei como é que eles estão, não tem essa capacidade, né? Mas a história conta. Vocês vejam que a tarefa deles era unificar povos. Né? Os governantes, todos os governantes, eles têm como responsabilidade a unificação do planeta em massa, né? Você pega um grupo, porque não dá para você pegar um cara para mandar no planeta inteiro. Né? Não é assim que funciona? Então, um toma conta daqui, toma lá, se unem para que toda a sociedade evolua. Mas é bem complicado, porque você pega um monte de egocêntrico, né? Que nem acontece no Brasil hoje, esse conflito todo político, não tem nada a ver de partido, nada disso, não. São um ser humano que usa o seu ego, né? Um ego que está lesionado, né? Porque só toma essas atitudes grosseiras, assim, imorais, quem está com o ego lesionado. Então, eles criam situações pessoais e ficam conflitando um com o outro. Não tem nada a ver com partido, são decisões. Agora, ninguém é um governante, um político, do dia para a noite. Não pensa que assim, eu elogio ele aqui. Não, ele já vem com esse projeto de encarnações anteriores. Um senador hoje que está encarnado aqui, né? Encarnou como senador, que conseguiu senador, já na outra encarnação ele teve alguma experiência. Uma experiência e assim por diante, porque são reminiscências, né? Vamos lá, que tem, para a gente terminar. Tá. A Maria Eucádia, ela interviu, Maria Eucádia, tá certo. O indo e vindo, muitos voltam sem ter absorvido nada ou esquece. É isso mesmo. É isso aí, parabéns, viu, Mário? É isso mesmo. Vamos ver a Regina Lago para dar tempo, porque a gente já está quase encerrando. Estamos melhorando, Newton? O que você acha desses crimes hediondos, do caso do padrasto que matou a criança? Não deveria acontecer mais. Como se explica que continua a existir? Já houve outros casos. Se estivéssemos melhorando, não deveria acontecer mais correto? Sim. E quem garante que não está mais correto para eles? Porque, veja bem, nós estamos julgando, fazendo aquilo que os anciões, né? que os jovens que seguiam os anciões tentaram apedrejar aquela mulher adúltera. Né? Ninguém sabia a história dela. Simplesmente iam apedrejar ela e fim de papo. Nós estamos, né, julgando, mas nesse projeto reencarnatório dessa família, né, será que melhorou, se não melhorou? Será o que aconteceu? Porque, entendo nós, o projeto ele é individual, né, envolve a família envolve a sociedade, né, como um todo, envolve o país e automaticamente o planeta. Eu não posso julgar se está melhor ou está pior. E não sou só eu que digo isso, que nós o livro dos Espíritos fala isso, que acho que 2 semanas atrás falou sobre isso. Nós jamais regredimos, o Espírito jamais regride intelectualmente. Moralmente, ele pode regredir. Né? Então, esse processo entre a família já foi pior, por aquilo que parece. Com certeza. Tá. Tem pessoas que estão afirmando, estão te ajudando nisso. É? A Márcia Cristina está falando assim, atraímos os espíritos conforme nossas vibrações. A Heloísa Inácio está falando, para dar tempo, né? Está falando da Maleucádia, os espíritos não voltam piores, pois os espíritos não retrocedem. Eles podem sim voltar igual ou pior. Pior não. Quando ele quer dizer pior, é seguinte, não é que ele voltou a fazer algo que ele não fazia mais. Né? Eu acho que essa explicação que tem que ser dada. O que a Maleucádia quer dizer é o seguinte, eles vêm para cumprir. Tem a tendência. Tem a tendência. Então, ainda está dentro deles. Tá, então, não é uma coisa que já foi abolida, né, desse progresso até onde ele chegou. Sim. Isso ainda existe dentro dele, entendeu? E eu consegui entender o que a Maleucádia quis dizer. Vamos lá, vamos tentar chegar lá, não consegue. Mas eu vou te forçar, vou fortalecer uma pergunta
reforçar a minha não é nem Não é assim, sua. não é nem opinião, não é nem opinião. Eu concordo plenamente com o livro dos Espíritos, senão não estaria aqui, né? E eu sei hoje, porque saber é você, né, confirmar. É assim, eu sou um bandido, eu falo assim, pá, pá. Melhor do bandido é assim, ó. Mato, não mato, pá, matei. Entendeu? Esse processo que ele vive de consciência, já tem a dúvida. de consciência, né? Devo, não devo, aí já é uma melhora. É duro, porque são passos muito passos curtos, pequenos, né? Muito curtos. passos pequenos. A gente quer salto quântico, não vai dar. Não vai dar salto quântico. As pessoas não mudam de uma hora para outra. Exatamente, leva séculos. Fala para ele, séculos. Não, e séculos, eu não falando um século, estou falando 5 séculos. O Emmanuel fala assim para você quer julgar alguém, com certeza, botar seu fiel na balança, olhe suas 5 últimas reencarnações. 5 últimas reencarnações. Cara, eu não quero olhar, não. Eu não quero... Olha a Márcia Cristina, eles não voltam piores, e sim como o véu do esquecimento, ela tinha falado agora. Heloísa Inácio falou que o espírito não retrocede, explicou agora para a gente. A mocinha Alves Silva falou, mas pura verdade o que você está falando, ok. A Maleucárdio Emmanuel, está dando exemplo do Emmanuel. Quantas encarnações voltadas para o mal? Opa! Está aí o exemplo, está aí mesmo. Bem lembrado, Maleucárdio. Heloísa também, viu, Heloísa? Legal o seu comentário também. Bacana. Que acaba despertando, né, essa discussão. A Catarina Rué está falando assim, alguns anos atrás, quando eu ignorava totalmente a doutrina espírita, estava entrando numa casa espírita pela primeira vez e, repentinamente, veio um pensamento que me assustei, pois intuí que estava desperdiçando tempo por não estar me instruindo. De lá para cá, tenho sido uma tartaruga, kkkk. Sinto medo da minha ignorância. Mas ótimo, tá ótimo isso, porque você reconhece ela. Sabe quando é que eu costumo dizer assim, sabe quando você... Quer saber se você está evoluindo verdadeiramente? Se você está no caminho certo? É quando você fala assim, que você falou assim, eu tenho medo da minha ignorância. Você reconheceu as ignorâncias. É isso. Né? Aí você está evoluindo. Ou eu falo assim, cara... Quando você começa a se questionar... Pô, eu acho que o pior é quando você toma aquilo como verdade. Eu não ou sou não assim, exato. eu sou humilde, olha como eu sou bonzinho. Aí, meu amigo, aí esquece. Aí você tá... Isso aí. Tem que rever. Olha, para a gente ir terminando os comentários, hoje, depois de tantos séculos, é luz para a humanidade. Sim. Está falando do Emmanuel. Sim, né? com certeza. A Márcia Cristina. E está encarnado, viu, gente? Está por aí. 2000, encarnou em 2000, está com 21 anos. 21 anos, né? 2000. Isso. A Márcia Cristina está falando, os crimes são importantes para o crescimento de vários espíritos. Os crimes são importantes. Eu respeito. Vamos tentar entender o que ela falou. Os crimes... Talvez os erros. Se você falar que os erros, a gente tem que aprender com que os crimes erros. também está falando, não é só crime de matar, né? Porque talvez seja, né, roubar e tal. Por exemplo, assim, vou dar um exemplo. A gente fala crime e a gente fica meio assustado. Pô, não, mas sabe o que é um crime? Um crime é você ser estelionatário, né? Está falando do Código Penal, é um crime. Um crime, O crime de todas as circunstâncias e né? Acho que é isso que ela está falando. A Márcia Cristina está falando, só Deus sabe a necessidade dos seus filhos. Sim. Perfeito. A mocinha Alves Silva está falando, tudo que acontece porque tem que ser assim. Tudo aqui acontece porque tem que ser assim. Verdade. Agora eu entendi. Mas a Márcia continua dizendo, tudo acontece com a permissão de Deus e com a certeza que tem algum aprendizado. Sim, com certeza. Tá? Com certeza. Isso mesmo, Zé, eu não lembro, Luiz, eu falei tanta coisa, não sei o que você está se referindo, Luiz. Mas isso mesmo, Zé. É isso mesmo, Zé. Falou bem. Eu não sei o que é. Como sempre, né? Desculpe, Luiz, eu não sei o que é. A mocinha Alves está falando, não devemos julgar nada, só temos que ter piedade por todos, é verdade. E por nós também, viu? Maleucardo deu obrigado. Maleucardo, vou conversar contigo depois, viu, Maleucardo? Nós vamos lembrar dos anos 70. O negócio tá feio. Estou brincando com ela. A mocinha está falando, somos uma só matéria, temos que cuidar do espírito. Perfeito. E a Urânia, finalmente, Urânia! Gosto tanto de falar com você, Sentimos Urânia. a saudade. Nós não podemos avaliar a evolução do planeta para os casos hediondos, que são praticados por alguns espíritos. De modo geral, estamos evoluindo mesmo que seja devagar. E eu tenho muita fé nisso, viu, Urânia? Acredito muito nisso, sim.
Sempre tem que ser ela, que fica quietinha quando fala. E a Luiz Inácio deu uma gargalhada, nós vamos encerrando. A Rose Amorim está falando que vai assistir a gente depois. Ô, Rose, entra mais cedo aí para já assistir a gente. Não tem problema, assiste depois. O importante é que a gente assista, aprenda, a gente está aqui. O que eu aprendo com esse homem, vocês não imaginam. Tá. Conversa fiada. Não, aprendo muito com você, muito, muito bom. Eu só fico te olhando. Principalmente quando eu erro. Mas não devo fazer isso. A gente aprende com os acertos. É verdade. É verdade. Não tem perfeição. Gente, faz a prece. Vamos encerrar? Obrigado a todos, viu? Pessoal. Amanhã. Não. Por favor, não saiam daí. Não saiam daí. Eu quero mostrar isso aqui para vocês, ó. Olha só o cartaz que eu estou pondo para vocês. Você quer presente saber... do Sérgio José. O Henrique Botaro vai estar aqui ao vivo, aqui no nosso estúdio, ao vivo, vai falar sobre a questão, olha lá, o meu grito que chora, não, o meu eu que grita e chora, depressão em tempos de pandemia. Nós vamos falar de síndrome do pânico, vamos falar de bipolaridade, vamos falar de depressão, vai ser muito legal. O que você faz às 18 horas? Eu tenho certeza que você não faz absolutamente nada num sábado às 18 horas você não faz nada. Nos assista, estaremos aqui 18 horas, 6 horas da tarde, estaremos com o Henrique Botaro, vamos ficar aqui nem que seja até meia-noite, porque eu sei que tem muita gente pedindo sobre esse assunto, muita gente preocupado, ainda não estão recuperados, apesar de já termos uma certa abertura da pandemia, muita gente ainda está com a questão emocional em desequilíbrio. Então, por favor, divulguem, seja os nossos, de você do NED, seja o nosso divulgador, fale, né, divulgue para a gente, e amanhã, às 18 horas, vai estar ao vivo aqui o Henrique Botaro, vai estar o Newton Júnior, eu junto, e nós três, a gente vai... Conversar. E eu vou ficar só nas perguntas com vocês aí, o pessoal vai tentar ajudar vocês, tá bom? Eu conto com a participação de vocês, só para finalizar. Uhul! A Rose Amorim. Uhul! Henrique é muito show, eu adoro o Henrique também. O Henrique é muito... E é bom que ele vai falar de um assunto e ele tem um bom humor, né? O mais legal é que o Henrique tem esse humor que a gente precisa muito, né? A gente falar de um assunto tão, às vezes, difícil, verdade, mas ele fala com seriedade, mas ao mesmo tempo com pitadas de humor. Uma leveza, né? Leveza, exatamente. Você falou tudo. Estou esperando o Newton me adicionar no NED. Rose Amorim, você está de molho, você está de castigo. Ele esqueceu. Não, Rose, eu preciso do seu WhatsApp, né? Para poder adicionar. Né? É isso aí. 996-645898. Novamente. 996-645898. 996-645898. Manda um oi para mim, que aí eu adiciono, tá bom? Que fica mais fácil. Que eu tenho pegado o link do NED e mandado para todo mundo, né? E as pessoas estão entrando pelo link. Mas faz isso, talvez tenha algum problema com você. Maleucaro também gostou do Newton aí, do Henrique, né? Que vai vir também. Gente, então, conto com a presença de vocês amanhã, tá bom? 18 horas estaremos aqui ao vivo e respondendo questões. A gente já tem um assunto, já está preparadinho aqui, né? Para tudo isso. Vamos fazer a prece? Vamos, gente. Bom, vamos aproveitando esse momento que nós interagimos, né? Não só entre nós aqui, mas com a própria espiritualidade. Porque os nossos amigos espirituais estão sempre conosco o tempo todo, nos intuindo e tentando nos inspirar. Só que nosso dia a dia, a gente acaba, de alguma maneira, deixando de permitir que isso aconteça. Quando a gente se foca nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, nas nossas preocupações, e acaba não deixando que essa ligação seja feita, né? Então, nesse momento em que nós estamos ligados, estamos na mesma faixa vibracional, com o mesmo pensamento, esses amigos espirituais nos envolvem com tanto carinho, com tanto amor, e assim faz com que todo o nosso corpo vibre em paz, em harmonia. E é nessa mesma harmonia, com essa mesma conexão, que eles vêm aos nossos sentimentos e ameniza aqueles que estão angustiados, preocupados nesse momento
tão decisivo de nossa existência, né? Nesse momento onde as nossas decisões são tão importantes, porque é no nosso momento, no nosso agora, no nosso presente, que estaremos construindo o nosso futuro. Então, que esta paz nos dê consciência para uma atitude sempre renovada, renovada para o bem, para a solidariedade, para a fraternidade e principalmente para com respeito por nós e pelos aqueles à nossa volta. E que hoje, nessa tarde de hoje, tenha sido feita a vontade do nosso Mestre Jesus, e que essa vontade fique gravada em nossos corações e consciência, e assim se tornar a nossa vontade. Que assim seja. Graças a Deus. Tchau, pessoal. Tudo de bom. Até amanhã, hein? Às 18 horas, juntos aí com Henrique Potaro, Newton Júnior. Um abraço. Até mais. Até amanhã, gente. Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita. Apoio Panificadora Pinheiro Machado. Farmácia Ativa. Tâmega Turismo e Seguros. Securserve Corretora de Seguros. Íntegra Empreendimentos Imobiliários. Gostou do nosso conteúdo? Acessem nossas redes sociais.